da igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Mas eu glorifico a Deus pela oportunidade que me é facultada. E mais uma vez, debaixo da sua misericórdia, explanar um pouco da sua palavra. Confessar que fazer que eu estou um bocado cansado. Minha mãe e minha noiva sabem bem disso. César me comunicou acerca da palavra, já faz uns 15 dias mais ou menos. Quando foi essa semana eu busquei de Deus. Eu pedi a Deus para ter um tempo para poder me dedicar melhor na leitura da palavra, na oração. Mas essa semana foi um pouco complicado, mas aprove a Deus que fosse dessa maneira. A gente tem algumas ocupações, infelizmente eu não posso estar aqui com os irmãos na semana, porque eu tenho estudado à noite. E meio a tanto cansaço, tão fadigado, com tantas preocupações com a pós-graduação, com o curso que eu faço em IE, e até com a escola dominical. Deus ele tratou comigo ontem na hora do almoço. Eu estava lá no Midre e enquanto eu comia, eu disse: Jesus, vai ter que ser agora, porque eu não estou com muito tempo aqui. E eu confesso que eu não estou nas minhas melhores condições. Mas Jesus chega, né? E eu glorifico a Deus, irmãos, porque naquela hora Deus me veio à mente 2 hinos, que foram justamente 2 hinos que foram cantados hoje. E um deles eu até pedi para que a banda Geração Eleita cantasse ao final. Mas Deus está na direção desse trabalho, porque nós não somos nada, somos falhos, né? Somos fracos, mas Deus está na direção da sua igreja, está na direção do seu trabalho. O Espírito Santo exista e que podia influenciar os outros fosse expulso da igreja. No capítulo 7, Paulo ainda aborda as questões voltadas para o casamento. Eu que estou noivo, ali quando a Carla está ali. A gente já leu sobre essa passagem, né? E Paulo dá recomendações para as pessoas que tanto são casadas, como o marido deve dar a devida benevolência, né? O marido deve dar a devida benevolência para a esposa, para o marido, né? E fala inclusive dos solteiros, seria bom os solteiros não casados, por causa da imoralidade sexual, para que não tenha pecado que se casa. E no capítulo 8, Paulo aborda a questão da carne sacrificada aos ídolos. Naquela igreja, ele advertiu alguns irmãos, porque alguns irmãos tinham a noção, a consciência de que alguns irmãos que ele chama de fracos da fé, tinham a consciência de que se comessem carne sacrificada aos ídolos da época, eles estariam cometendo pecado. E esses irmãos julgavam quem comia. Então Paulo, a gente identifica a questão do amor, da unidade, a preocupação de Paulo, a preocupação do Espírito Santo através de Paulo, de passar para a igreja a ideia de que, por causa do meu irmão, por amor ao meu irmão, eu vou deixar de fazer isso. E no capítulo 9, Paulo ele defende seu apostolado, ele fala de que, por mais que ele fosse dos menores, que ele tivesse perseguido a igreja, ele agora estava trabalhando muito para o Senhor, e o Senhor tinha o chamado da mesma forma que fez com os 12 discípulos. No capítulo 11, a gente tem uma passagem bem conhecida que a gente sempre fala aqui todo mês na leitura da Santa Ceia, né? E Paulo traz essa recomendação da Santa Ceia, retomando as palavras de Jesus, explicando as palavras de Jesus acerca da Santa Ceia. No capítulo 12, no capítulo 14, Paulo enfatiza, Paulo, sempre é bom reforçar para os irmãos, sempre inspirado pelo Espírito Santo, ele enfatiza a questão dos dons espirituais. A igreja em Corinto era uma igreja onde os dons estavam em muita evidência na igreja. E Paulo, ele aborda esse problema e adverte aos irmãos acerca da ordem, da decência, né?
e traz consigo essas palavras, né? As palavras de que cada um for profetizar, profetize um após o outro, e traz a questão da ordem da igreja. No capítulo 15 ele fala acerca da ressurreição, porque na igreja, na época, começaram com as heresias dizendo que não existia ressurreição. E ele diz, se não há ressurreição, não faz sentido Jesus ter morrido pelos nossos pecados. Então não é a nossa fé. Irmãos, e quando a gente analisa a primeira carta aos Coríntios, a gente vê como Paulo trouxe um tom bem exortativo à igreja, e procurou corrigir muitos erros que existiam na igreja naquela época. Só que na segunda carta, o tom das palavras de Paulo já foi diferente, já foi um pouco mais pessoal. Ele começa falando sobre tribulação, sobre angústia, sobre lágrimas, e ele muda um pouco o tom da carta. A gente identifica isso, né, no capítulo 4, quando ele fala que muitos somos atribulados, né, mas não angustiados, né, abatidos, né, mas não desanimados, mas não perseguidos. Né. Ele aborda muito essa questão muito pessoal. Ele chega até a dizer que a igreja, que os discípulos, os seguidores de Jesus, têm sido tomados como lixo, como a escória deste mundo. E, meus irmãos, no capítulo 12 ele fala sobre o espinho na carne, né? Ele levanta uma questão bem pessoal, de uma revelação que ele teve, de uma dificuldade que ele tinha. Irmãos, só que o Senhor, o Espírito Santo, me tocou nesse capítulo 7, que foi lido nesta noite, onde a gente observa o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a abordar acerca da primeira carta. E o que é que aconteceu? Depois dos irmãos terem lido a primeira carta que Paulo enviou, com os assuntos que foram abordados, um tom bastante exaltativo, Paulo procurando corrigir vários erros que existiam na igreja, Paulo identificou, comentaram com Paulo acerca da tristeza que os irmãos tiveram por causa daquelas palavras difíceis, duras, especialmente no capítulo 5. E a gente observa a tristeza, essa tristeza que foi gerada no coração dos irmãos. E Paulo chega até a dizer, em algum momento eu posso até me ter sentido arrependido, mas a minha alegria agora é perceber que essa tristeza que vocês tiveram gerou arrependimento. E no versículo 10 ele conclui dizendo, a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. E Deus, ele sabia que aquela igreja precisava se entristecer, precisava derramar suas lágrimas, precisava se arrepender pelos seus erros. Irmãos, quando eu olho, quando eu vejo essas cartas, quando eu vejo Paulo ministrando na igreja, eu identifico, o Espírito Santo me faz entender que a nossa igreja, quando a gente fala em avivamento, porque a igreja de Corinto, eu acredito, até pela característica da segunda carta, eu acredito que aquela igreja experimentou um avivamento. Mas aí eu pergunto, irmãos, aquela igreja anteriormente não era uma igreja que tinha dons espirituais? Paulo ele chega até a falar que da igreja, alguns irmãos começavam a profetizar, outros começavam a profetizar ali, e começava a misturada toda. Chegava um momento que todo mundo estava falando em línguas e não havia interpretação. Ele chega a comentar, a falar de como os dons espirituais eram tão agentes naquela igreja que estava de uma forma desorganizada. Aquela igreja existia dons espirituais, os irmãos profetizavam, os irmãos falavam em línguas, mas não era uma igreja avivada. Qual era o erro? Igreja, não adianta você ter nos 9 dons espirituais, ser um crente que de forma exterior seja cheio do Espírito, mas por dentro você sabe a miséria que está no seu coração. E o Espírito Santo me fez entender, o Espírito Santo me levou para essa palavra para falar ao seu coração. Não invista, não acredite em avivamento sem derramamento de lágrimas. Quando a gente olha a Bíblia, a gente olha os exemplos da Bíblia, a gente tem a fé sobre isso. Todo o avivamento foi debaixo de lágrimas, foi debaixo de arrependimento. Os irmãos, a igreja precisava se arrepender, precisava derramar suas lágrimas, precisava se converter nos seus maus caminhos. Eu estou vendo isso aqui, até comentei com a irmã Cláudia, né, que a palavra de hoje seria um complemento do que ela falou no domingo passado, que foi sobre mudança. Para existir avivamento,
o avivamento daquela época produziu resultados gigantescos. Só para contar para os irmãos dos exemplos, foi a abolição do trabalho infantil na Europa do século XVIII, a própria escola dominical, a influência sobre a abolição da escravidão. Isso foi fruto, foi reflexo de um avivamento genuíno, onde as pessoas se arrependiam dos seus delitos, das suas falhas, dos seus pecados. E Deus, Ele quer nesta noite ministrar o seu coração, ministrar o meu coração, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque não adianta, irmãos, a gente ser crente aqui. Aqui todo mundo é muito bonito, todo mundo é muito santo, mas nós sabemos o que fazemos lá fora. E Deus, Ele quer ministrar o seu coração nesta noite. Deus, Ele quer falar com você nesta noite. Se arrependa de onde você está indo, para onde você está indo. Mude os seus caminhos, porque eu só vou agir na sua vida se você primeiramente se arrepender. Se você busca o verdadeiro avivamento, você primeiramente tem que derramar lágrimas. Eu não acredito em avivamento sem lágrimas. Eu não acredito. Quando a gente abre a Bíblia, a gente vê exemplos como na época de Josias, o rei Josias, que Josias, a Bíblia fala que ele encontrou a lei, né? Já fazia muito tempo que a igreja naquela época, que o Israel naquela época não tinha as escrituras, não via as escrituras, não meditava sobre as escrituras. E depois, quando ele acha a palavra de Deus naquela época, a Bíblia diz que Israel naquela época experimentou um grande avivamento, né? A Bíblia fala que o rei pegou, ele rasgou suas vestes, ele se arrependeu, ele chorou. E a gente vê que a sociedade israelita naquela época experimentou também esse tipo de avivamento, debaixo de arrependimento. E o que falar, senão de Jeremias, né? A Bíblia fala que Jeremias era o profeta das lágrimas, o profeta chorão. Irmãos, a gente é muito bonito, sabe, irmãos, a gente pregar e a gente evangelizar e as almas se converterem, é muito lindo. Mas o mistério de Deus na vida de Jeremias é assim: Jeremias, você vai lá, pregue para esse povo obstinado de coração. Mas Jeremias, só que tem um detalhe, Jeremias, você vai pregar, mas eles não vão te ouvir. E a Bíblia fala que o resultado, a consequência, o reflexo daquele povo foi Nabucodonosor veio e nos levou cativo. E Jeremias continuou chorando. E a Bíblia fala em Lamentações, até o capítulo 3, eu acho muito lindo o livro de Lamentações. A Bíblia fala que Jeremias começa a se lamentar, ele começa a chorar, ele começa a orar ao Senhor: Senhor, ó Deus, você está dizendo aí, o pessoal passa aí, vê Jerusalém isolada. E as pessoas estão dizendo aí que esse Deus, o Deus de Jerusalém, que Deus é esse? O Deus dos judeus, permitindo que Nabucodonosor chegasse com rei externo e destruísse tudo. E Jeremias, ele sofre com aquilo, ele sofre, mas o principal do seu sofrimento era a conversão do povo. E no versículo 20 ou 21, não lembro agora, ele diz assim: mas eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar uma esperança. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Jeremias remete a misericórdia do Senhor, a misericórdia do Senhor na tua vida. Se nós queremos experimentar um avivamento, a gente precisa se arrepender, a gente precisa se arrepender dos nossos delitos, mas com a certeza que o Senhor é um Deus rico em misericórdia e tem muito amor. E meu querido, eu quero falar para você aqui nesta noite que o Senhor tem perdão para você. Você pode olhar para nós aqui, talvez o pastor, os irmãos, você pode olhar para a liderança. Você, meu amigo, chegou aqui nesta noite que não professa a mesma fé que a gente, que não professa a fé evangélica, que talvez tenha vindo aqui só para ouvir a palavra. Talvez alguém, tua esposa, o teu irmão te convidou. Você que chegou aqui nessa noite e que sabe como está o seu coração, sabe que você teria até desejo de estar aqui também nessa igreja, de se converter à fé evangélica, de se converter ao cristianismo, se entregar a sua vida a Jesus, se entregar a sua vida a Jesus, mas você olha para dentro de si e vê as suas falhas, e vê os teus pecados, e vê quão falho você é,
Você tenta fazer as coisas certas e não consegue. Você tenta agradar até as pessoas que estão ao seu redor e você não consegue. Você tenta fazer tudo certo, mas só dá tudo errado. Deus, Ele fala com você nesta noite. Deus, Ele fala com você. Ele está dizendo para você, meu querido, que Ele é o Deus de misericórdia. Não importa a maneira como o hino foi cantado, a maneira como você chegou, não importa o que você é. Deus, Ele não está preocupado com o que você foi até aqui. Ele quer, Ele tem um futuro para você, porque Ele pensa no que você será daqui para frente. Entenda isso. A Bíblia fala, no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, a Bíblia fala sobre o paralítico de Cafarnaum, aquele homem que foi levado por 4 homens, certo? A Bíblia fala que eles chegaram no dia daquela igreja, a igreja estava tão cheia, onde Jesus pregava, onde Jesus ministrava, os templos eram tão lotados. E a Bíblia diz que aqueles homens enfrentaram a dificuldade da multidão, de forma que levou aquele paralítico para entrar por cima do teto, por cima do templo. E quando aquele homem se depara com Jesus paralítico, Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados. Aí eu pergunto a você, irmão, ele era paralítico, do que é que ele precisava, meu amigo? Uma pessoa paralítica precisa de quê? Uma pessoa paralítica precisa de andar. Mas antes de Jesus determinar a cura daquele homem, Jesus perdoou os pecados deles. E quando a gente analisa o contexto histórico da época, a gente entende isso. A própria Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 9, sobre o cego Bartimeu, que os discípulos chegam para Jesus e o questionam: mas mestre, o que foi que esse homem fez para ter nascido cego desde nascença? O que foi que ele fez? O que foi que os pais dele fizeram? Provavelmente, meu amigo, aquele cego, provavelmente o paralítico, ele tinha, tanto o cego como o paralítico, ele tinha o pecado dentro dele. Ele achava, as pessoas diziam para ele: ó, você é desse jeito por causa dos seus erros, porque os seus pais falharam, porque você falhou, e você não pode andar, é porque você pecou, você é errado. E talvez, meu amigo, nesta noite, algumas pessoas estejam dizendo para você a mesma coisa. Você está passando por isso, é porque você falhou lá atrás. Mas o mesmo Jesus, que primeiramente ele sabia que antes daquele homem receber a bênção dele, a bênção de cura, aquele homem precisava receber o perdão de pecados, aquele homem precisava sentir que estava sendo perdoado por Deus, e Deus ofereceu perdão para ele. E meu amigo que entrou aqui nesta noite, Deus te oferece perdão. Não importa o que você fez, não importa o que você é, não importa o que você foi até aqui, o que importa é que Jesus oferece perdão para
vem tratando com esse tema de arrependimento, de mudança de vida. Desde o início do culto, desde o momento em que você entrou aqui, eu sei que Deus falou o seu coração. E se de repente se sentiu tocado agora por essa palavra, por essa mensagem, e quer, assim, como nós, ter uma nova vida, uma vida refeita e escrita pelo dedo de Deus, pelos propósitos de Deus, e conhecer esse Deus que é pregado, esse Deus que esses irmãos têm aqui, não é à toa, toda terça, toda quinta, escola dominical, fora isso, que é departamento de ensaio. Tem um motivo essa alegria, essa paz falada, olha, quem está falando aqui com vocês era alguém que as pessoas pregavam o evangelho para mim, mas elas mesmas não acreditavam pelo padrão de vida que eu levava. Eu não estou querendo aqui fazer comoção, nem contar um testemunho de minha vida, mas quem me conheceu antes achava impossível um dia eu estar à frente de uma cidade tão abençoada e aprendendo tanto com eles.
o desafio de passar praticamente um final de semana dentro da igreja. Desde sexta-feira à noite a gente está aqui. Mas eu tenho certeza que nada, nenhum outro tipo de programação seria melhor do que essa. De estar aqui recebendo de Deus o cuidado, o que Deus fez conosco. Mozart, obrigado por ter aceitado o convite, meu irmão. Júlio César, todos os jovens que estão aqui hoje, eu quero agradecer de coração a vocês e que não é em vão a vinda de vocês à casa do Senhor. Quero agradecer ao irmão Rabelo, irmão Rafael, enfim, não vou mais citar nomes porque eu posso ser injusto. A banda Geração Eleita, a todos vocês, a irmã Wanda de Sarão, irmão, continue com esse projeto. Esses jovens carecem de oração. Amém? Eu também careço de oração. Eu devolvo a direção do trabalho ao nosso pastor, agradecendo pela confiança. Aleluia, Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, graças a Deus por este culto. Eu gostaria tão somente de saber se tem alguém que entrou nesta casa e ouviu a voz do Senhor e entendeu. Quer aceitar Jesus hoje? Se tiver alguém que deseja se arrepender e ter uma vida nova, levanta sua mão nessa noite dizendo: eu aceito. Você que entrou aqui, que não é evangélico aí, tem alguém que não é evangélico que quer aceitar Jesus? Basta levantar sua mão. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Pode ser muito tarde. Está a segunda vez. A segunda pessoa para Jesus está. A segunda vida para Jesus nessa noite. Para que não tenha aqui esquerda. Glória a Deus. Glória a Deus. É a maior festa que pode estar vendo hoje. Não é? Onde está a segunda pessoa que aceita Jesus? glória a Deus, A segunda pessoa que é glória a Deus. glória a Deus. Hoje tu tens a olhar de qual vais aceitar. Pode ser muito hoje Cristo te quer libertar. Tantas coisas Que andei fazendo de quase todas. me arrependi. A terceira pessoa para mim. Vai cair no mundo dele. Esqueci Vai trazer as pessoas para Cristo nesta noite. e a mais bela que eu já fiz. E foi que você fez que foi a melhor coisa. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um Cristo. Em aceitar Jesus, sinceramente foi. Glória a Deus, aleluia, oh glória. Tudo bem. Eu vou fazer um tipo de convite. Tem alguém mais a terceira pessoa?
agradecendo a Deus por esta convenção e crendo que o Senhor completará sempre a sua obra. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por estar diante da tua presença. Oh Senhor, como tu sabes trabalhar, como tu sabes falar, Senhor, a tua voz é suave, mansa, e eu tenho ouvido ela aqui, Senhor, nesta noite. Senhor, muito obrigado, abençoa, Senhor, este casal, esta família, Senhor amado, vem, Deus amado, fazendo a tua obra. Espírito Santo de Deus, tu és quem controla, tu és quem trabalha. Oh Jesus, muito obrigado. Eu sei que tem mais pessoas aqui que escutaram a tua voz. Muito bem. Olha, irmãos, coisas lindas, viu? Dois par de aliança muito lindo. Eu quero convidá-los para vir até aqui. Bom, ele, você quem sabe qual é a dela aqui? Com calma, não deixa cair não, porque isso, isso aqui é sua, não é? Irmãos, é bonito, né, essa atitude, não é verdade? Essa aqui é a de Lara, essa aqui é a sua, não é? Eu quero abençoar esse par de aliança. Peço que a irmã Lara coloque a sua mão sobre a Bíblia, a mão direita, e o Diego também. Bom, e eu quero colocar essas alianças aqui e peço agora que a igreja ore comigo. Ou seja, ore por eles, abençoando esta aliança. Querido Deus, eterno Pai, em tua presença estamos, Senhor. Estes jovens que estão aqui pedindo a tua bênção sobre o seu noivado, conserva a nós o par de aliança, Senhor, feito pelos homens, pelo homem comum, mas que, Senhor, dá aqui início a um compromisso mais sério. A tua igreja ora abençoando, Senhor, essas alianças, Senhor, e que a partir de hoje, Senhor, como antes já existiu um compromisso, seja solidificado em seus corações desse noivado, Pai. A tua igreja ora comigo e todos dizem assim, amém. Agora o irmão Diego vai colocar na mão da irmã Lara, com muita, olha só, isso, viu? Hoje não vai ter beijo, só no casamento. Agora a irmã Lara, isso. Os irmãos podem aplaudir neste momento. Muito bem, eu acho que vou ficar com isso aqui de lembrança. Amém? Glória a Deus. Noivado é coisa séria. Eu digo mais, que antes de ficarem noivos, pensem bem para daqui a 1 ano, 2 meses, não aparecer outra namorada por aí. Não é verdade? Isso não é feio, não é? É um conceito que eu dou àqueles que tomam essa decisão. Daqui a 6 meses eu encontro por aí, como já aconteceu. Ué, cadê a noivada? Poxa, não pensaram, né? Queridos, a partir de hoje entra numa confederação em prol pelo mundo, porque já começou essa festa carnal. Já começou. Então, oremos por todos para que o Senhor nos livre de todo mal. Pedimos assim desculpa pelos momentos, pelos horários que passaram um pouco. Mas olha, a gente às vezes passa meia hora e acha ruim. Mas o mundo agora que está virando a noivado, né? De carro. Mas não se preocupe, não é costume nosso. Amanda e André Felipe parabenizam os pais pelos 19 anos de casamento, o irmão Evandro e a irmã Carminha. Irmã Leninha. Cadê a irmã Leninha? Veio aqui agora, sei. Irmã Leninha, não vai trocar as alianças não. É só para a igreja dizer assim. Irmão Evandro e irmã Leninha, parabéns. Deus continue nos abençoando. Pode dar um abraço da esposa. É um momento especial, né, irmãos? É um momento romântico, né? Deus abençoe vocês. Muito bem. Avisamos que terça-feira haverá ensaio para o conjunto Jardim de Deus. Queremos assim também encerrar dizendo: peço oração pela saúde e pelo espiritual de Silvia Lopes, pois se encontra muito aflita. Vamos encerrar o culto agradecendo ao Senhor. A Santa Ceia será na